uma viagem do Canadá a Balneário Camboriú em 4 rodas? Impossível? Nossa personagem principal do programa de hoje, a Pantita, prova que é possível sim. Comprei a Pantita no Ferro Velho, no Canadá, quando eu morava lá. Era um sonho percorrer as Américas e sair do Canadá e vir até o Brasil, até Balneário Camboriú. Foram 11 meses de viagem e muitas histórias para contar. História que não falta. Nesses 11 meses, Matheus, você enfrentou dias frios, muito calor. Como é que foi essa alteração de temperatura? A gente saiu do Canadá era em janeiro de 2011 e estava nevando, bem frio, saímos bem preparados. O período que a gente passou, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, estavam frios e tinham dias mais agradáveis. A partir do momento que entramos no México foi só calor até chegar no Paraguai. E aí depois do Brasil, no Paraguai a gente fez uma pausa ali de novembro, deixei o carro lá, vim para cá e em agosto do outro ano voltei para buscar o carro. Então aí tava mais friozinho. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and... Ela é meio parente da nossa Kombi aqui do Brasil, aquela que todo mundo conhece, é? Exato. A Pantita, ela é o modelo T3. O nosso modelo que a gente tem aqui de Kombi é o T2. A produção ficou no T2 e continuou. Hoje já estão até na T5, que é o que eu acho que vai ser a próxima Kombi que vai vir aqui para o Brasil, que é a Transporter T5. Então, ela é alemã, né? Ela é alemã, ela foi registrada na Alemanha, viveu na Alemanha lá até 2007. Em 2007 ela foi importada para o Canadá e de lá do Canadá eu comprei ela no Ferro Velho, como eu havia dito, não ligava o motor, nada. Quanto você pagou por ela? A gente pagou por ela, foi 1.500. 1.500 dólares. 1.500 dólares. É isso. Quer dizer, hoje em dia com o equivalente a quase 3 mil reais, né? É isso. Com 3 mil reais, o que você compra de transporte aqui no Brasil? Pois eu acho que uma moto ou um carro usado mais pequeno, né? Uhum. Mas nunca uma Pantita. Não, a Pantita. Pantita não resistiu ao calor de mais de 50 graus no deserto paraguaio e ficou por alguns meses hospedada em uma oficina mecânica. E quem pensou que esse seria o fim da história, se enganou. Ô Matheus, e peraí, e grana pra isso tudo? Você juntou grana? A família ajudou mesada, bingo? Não, juntei. A família ajudou sim agora no final. Quando eu cheguei no Peru eu já estava ficando sem dinheiro. Aí tanto a minha família quanto o próprio peruano me ajudou
assim, para terminar a viagem, né? Porque é combustível, alimentação. Mas o custo é muito baixo, para ter uma ideia, da minha parte eu gastei $8.000 para fazer toda a viagem, tá? Se tu for parar para pensar, uma pessoa aqui em Balneário Camboriú gasta mais que $8.000 para viver, sabe? Tuas despesas, custo com, né, faculdade. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Então, Matheus, você que percorreu tantas estradas, tantas avenidas aí nessa tua trajetória, qual que é a tua visão sobre a nossa Interpraias aqui em Balneário Camboriú? A Interpraias, na realidade, é um dos lugares meus favoritos. Eu costumo vir acampar muito até aqui em Taquaras. E aqui em Balneário, sempre quando eu trago amigos para conhecer, gente de fora, como o meu colega peruano veio um amigo austríaco também, é um ponto que não pode faltar para mim. É Interpraias, a Praia dos Amores, Praia Brava, sempre levo para conhecer esses pontos. O teu amigo peruano se chama Arturo e vocês se conheceram nos Estados Unidos, né? Conta um pouquinho pro pessoal qual foi a importância dessa amizade para concretizar a sua viagem. Então, o Arthur eu conheci ele em 2007, quando eu fui fazer intercâmbio na Flórida. Fui fazer um intercâmbio pela universidade e conheci ele em 2007. E lá já me despertou a ideia de fazer essa grande viagem, foi um sonho. E eu tentei fazer essa viagem 3 vezes. Na época, a gente ficou muito amigo, mas não foi ele que fez a viagem comigo. Quer dizer, que iria fazer a viagem comigo, né? Depois de 3 anos, 3 tentativas, na terceira tentativa é que nós acabamos resolvendo fazer a viagem. E o convite foi muito engraçado, porque eu tinha ido para os Estados Unidos num novo intercâmbio em 2009. Eu cheguei lá, ele foi me buscar no aeroporto e ele chegou para mim e disse assim: Matheus, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei: não, eu tenho uma surpresa para você. Aí eu falei: não, fala você primeiro. Ele falou: comprei uma passagem pro Brasil, vou lá te visitar. Aí eu falei: não, então tu vai ter que guardar essa passagem porque tu vai comigo de carro. E aí assim que rolou o convite. Born to be wild. Aqui em Taquaras, gosto muito desse cantinho, porque venho sempre acampar, desde que cheguei no Brasil, estou aí com a Pantita, né? Às vezes não tem muito tempo agora com a faculdade e tudo, então é um lugar próximo, aqui em Interpraias é gostoso e nada melhor do que acordar com o barulho do mar, né? Então aí eu sempre venho, às vezes com um amigo, amigas e tal, eu quero ter experiência Pantita, então vamos, aí vamos lá, então vamos acampar lá em Taquaras. Aí a gente sempre vem aqui para Taquaras. O Matheus, ele é estudante de Relações Internacionais e está quase se formando já. Até o final do ano eu termino, se Deus quiser. Nessas tuas andanças você teve que trancar a faculdade, como é que foi para conciliar a sua vida acadêmica com a sua vida aí de... Como você se intitula, Matheus? Viajante, né? Viajante. Olha, tranquei a faculdade, o período que eu fui viajar. Eu fiz algumas, na realidade eu tô há 8 anos na faculdade. Desses 8 anos foram 4 anos e meio que eu passei fora da faculdade, né? Mas nunca seguido, era sempre 6 meses, voltava, ficava 1 ano fora, voltava. E começou a me dar essa vontade de fazer viagem, planejei. E por último foram 2 anos que eu fiquei fora, afastado da faculdade, né? Fiquei 2 anos fora e voltei para a faculdade sem problema nenhum. Claro, sempre é um pouco complicado você voltar depois de tanto tempo, que você dá uma enferrujada. Mas aí volta a leitura, volta a faculdade, devagarzinho você volta ao normal. Eu tenho certeza que aí do outro lado tem aquelas pessoas que adoram números. Então vamos usar os números. Quantos países, em quantos quilômetros, né? E o período dessa tua viagem Canadá-Brasil? Sim. Eu saí do Canadá, de Vancouver, e vim com a Pantita até Balneário Camboriú. Paramos no Paraguai um período e depois voltamos até Balneário Camboriú. Foram 27 mil quilômetros,
São 15 países, contando o Brasil, que conhecemos. É isso. E antes disso eu tinha ido para o Alasca, mas isso é uma outra história. Sem a Pantita? Sem a Pantita, fui de barco para o Alasca. E desses países todos, 3 lugares que você recomenda para o pessoal de casa que queira também se aventurar. Quais seriam os 3 lugares, aqueles que a pessoa tem que conhecer? Eu tenho visto muito que está sempre agora em promoção e vale muito a pena conhecer. Opa. Colômbia, tanto o Caribe quanto a parte de montanha, tem vales lindos. O povo também é o povo mais amistoso, muito parecido assim com o brasileiro também, bem amigo, bem companheiro. O Peru, Machu Picchu, acho que dispensa apresentações, é mágico. E o México é fantástico. O México, por acaso, a gente tinha planejado ficar 3 semanas no México, a gente ficou 3 meses. Só para ter uma ideia de como é bom o México. Olha, Matheus, e a gente vai terminando o Vitrine de hoje de uma forma bem diferente. Nós vamos nos despedindo de você, agradecendo a tua disponibilidade de gravar aqui com a TV Câmara e a nossa equipe, né, o Tiago, o Gerson, o Dudu, que fez aí papel de produtor com a gente hoje, também agradecemos ao Eduardo, enfim. E você vai ficar ainda conferindo algumas imagens exclusivas feitas durante as viagens, as andanças do Matheus. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Tchau! Nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. O programa termina aqui, mas é claro que não resisti ao charme e encanto da experiente Pantita. An old cowboy would ride now one dark and windy day. Upon which he rested as he went.